Olá! Na aula de hoje, vamos estar revisando sobre o ciclo cardíaco. Inicialmente, vamos relembrar a estrutura básica cardíaca. O coração é formado por 4 câmaras, como se fossem 2 bombas cardíacas. A bomba esquerda, composta pela câmara átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que carrega sangue arterial, e a bomba à direita, que contém as câmaras átrio direito e ventrículo direito, carregando sangue venoso. Vamos começar analisando o lado direito cardíaco, que carrega sangue venoso, aqui representado em coloração azul. O sangue chega pelas veias cava inferior e superior ao átrio direito. Do átrio direito, após a sua contração, passa pela válvula atrioventricular até chegar ao ventrículo, preenchendo o ventrículo direito. Do ventrículo direito, após a sua contração, passa pela válvula pulmonar e entra na artéria pulmonar. Perceba que a artéria pulmonar, apesar de carregar o nome artéria, não carrega sangue arterial, e sim sangue venoso, dirigindo o sangue para o pulmão. Agora vamos analisar o lado esquerdo cardíaco. O sangue vem do pulmão em direção ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Repare que, apesar de serem chamadas veias pulmonares, elas carregam sangue arterial e não venoso. A partir daí, o sangue passa pela válvula mitral em direção ao ventrículo esquerdo. Depois de preencher o ventrículo esquerdo, ele passa pela válvula aórtica em direção à aorta, e aí da aorta para o restante do corpo. Observando agora as 2 bombas funcionando simultaneamente, podemos perceber que os átrios direito e esquerdo se contraem ao mesmo tempo e se enchem ao mesmo tempo. Da mesma forma, os ventrículos direito e esquerdo se enchem e se contraem ao mesmo tempo. Agora vamos dar o foco ao ventrículo esquerdo para estudar o diagrama do ciclo cardíaco. Esse diagrama se inicia pela abertura da válvula mitral. O sangue passa, então, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. A essa fase, damos o nome de enchimento ventricular. Se você observar o diagrama em que o eixo Y é a pressão e o eixo X é o volume, nós observamos que durante o enchimento ventricular ocorre aumento de volume, porém não ocorre aumento de pressão. Isso ocorre porque o ventrículo se dilata enquanto recebe o sangue vindo do átrio esquerdo. Por isso não ocorre aumento de pressão. No entanto, ao final do enchimento ventricular, ocorre um pequeno aumento de pressão. Isso ocorre por conta da contração do átrio esquerdo, jogando o sangue em direção ao ventrículo esquerdo, aumentando um pouco a pressão nesse ventrículo. Ao final do enchimento ventricular, a válvula mitral se fecha. Com o fechamento da válvula mitral, o ventrículo se contrai, no intuito de alcançar a pressão dentro da artéria aorta e com isso conseguir abrir a válvula aórtica, ejetando o sangue do ventrículo em direção à válvula aórtica. Nesse período, nós percebemos o aumento de pressão dentro do ventrículo, porém sem modificação de volume permanecendo igual. A esse período, nós damos o nome de contração isovolumétrica. Quando o ventrículo alcança a pressão da artéria aorta, a válvula aórtica se abre, permitindo a saída do sangue do ventrículo em direção à artéria. A essa fase, damos o nome de ejeção. Perceba que durante a ejeção ocorre diminuição do volume ventricular, ao mesmo tempo que inicialmente ocorre um aumento de pressão e depois uma diminuição da pressão no ventrículo. Esse aumento de pressão inicial ocorre no intuito de ejetar o sangue, retirando-o do ventrículo esquerdo em direção à aorta. Ao final, quando a pressão cai, fecha a válvula aórtica, permitindo com isso o relaxamento do ventrículo esquerdo. Percebam nessa porção do diagrama que o volume novamente não se modifica, porém ocorre uma queda importante da pressão ventricular. Isso ocorre antes do enchimento ventricular.
Durante esse período, ocorre o relaxamento do ventrículo, diminuindo a pressão a ponto de abrir a válvula mitral. Nessa fase, nós damos o nome de relaxamento isovolumétrico. Com esse relaxamento, abre a válvula mitral e reinicia o ciclo. Resumindo, enchimento ventricular, contração isovolumétrica, ejeção e relaxamento isovolumétrico. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!